Paz do Senhor, queridos, eu sou Sandra Cristina, psicóloga e terapeuta familiar, e estou de volta ao Família, um canal de bênçãos com mais uma mensagem de edificação para a sua vida e também para a da sua família. Hoje nós vamos abordar o tema justiça, ética e consciência moral, porque é através da família, é por meio da família e da formação das crianças que são educadas nesta família que nós vamos mudar a história desse país. É através da família, com ela, por meio dela, que nós vamos educar as crianças para que elas possam conviver em sociedade de forma justa, ética e moral. O texto que nós vamos abordar se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Acompanhe a leitura comigo. Diz o seguinte: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Queridos, além desse texto, eu quero ler um segundo texto que encontra-se nesse livro, que foi publicado ano passado. Eu escrevi esse livro quando eu estava profundamente contrariada, triste e revoltada com tanta bagunça, com tanta desordem, com tanta corrupção e principalmente com tanto descaso das autoridades, dos nossos governantes com a educação. Esse livro se chama SISDEB, que é Sistema Deseducacional Brasileiro, onde eu abordo assim, de forma bem objetiva e simples alguns temas, dentre eles a corrupção, onde eu chamo as pessoas à reflexão sobre o que é a corrupção. Porque a maioria das pessoas acham que corrupção é um ser, um ente, que toma parte no corpo da pessoa e faz com que ela seja corrupta. Na verdade, isso é um erro, porque a corrupção ela é um sentimento abstrato. Nós, seres humanos, é que fazemos com que ela exista. Sem nós, ela não existe. Então, nós precisamos fazer da nossa atitude diária um momento de reflexão para expurgar todos os sentimentos negativos e fazer com que as nossas ações sejam ações éticas, sejam ações justas, humanas e principalmente aonde nós possamos nos comportar de forma moral, porque nós temos isso introjetado, interiorizado em nós, não porque seremos de uma certa forma ou outra punidos. Nesse livro eu também falo sobre a questão da raiz amarga e podre que é da formação dos sistemas. Sistema educativo, sistema policial, sistema educacional, os sistemas que compõem a sociedade. Ora, se o sistema ele está corrompido, é porque as pessoas que compõem esse sistema são corruptas. Então nós precisamos tirar todos esses corruptos que aí estão, que ora governam o nosso povo, a nossa sociedade, trocar por pessoas justas, honestas, éticas e moralmente conhecedoras dos valores e também dos direitos que elas têm e principalmente dos deveres que elas precisam cumprir. Então nesse texto aqui, que é a sinopse do livro, diz o seguinte: o professor tem uma ferramenta preciosa a seu serviço, embora alguns insistam em ignorá-la. Uma potente e avassaladora arma que, se usada com sabedoria, é capaz de aniquilar com a prática da corrupção o poder de formar opinião. É preciso limpar a fétida, podre e contagiosa política do jeitinho, dos conchavos e arranjos politiqueiros, pois não há mais quem suporte tanta mentira, tanta ladroagem, tantos desvios de verbas, inúmeras CPIs, várias cassações, infindas emendas, escandalosas sonegações, absurdas defraudações, enojadas reeleições e infernais administrações. Chega!
É chegado o momento de se construir uma nação onde a política seja exercida por pessoas essencialmente honestas. É preciso dizer não à impunidade, mãe da corrupção. É preciso dizer não ao ostracismo moral, pai da politicagem. Urge a necessidade de se dizer não contra aqueles que promovem a deseducação. Então esse livro foi publicado com o objetivo, primeiro, de trazer os colegas educadores à reflexão sobre a sua postura na sala de aula. Porque em sala de aula nós estamos formando a opinião. E nós precisamos ter uma postura ética correta, justa, séria, para que os adolescentes, as crianças, os jovens se inspiram nisso e procurem copiar esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade, esse tipo de exemplo. Queridos, é muito sério essa questão do papel de quem está à frente formando opinião. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre um aluno que cola, por exemplo, na prova, para um político que rouba? Não existe corrupção pequena e corrupção grande. A natureza da corrupção em si é que é maligna. Não existe um ato diferente do outro no tocante ao tamanho desse ato corrupto. Tudo, no fim, se torna corrupção. Então eu chamo você à reflexão, você que está me ouvindo. Hoje o Brasil está afundado num mar de corrupções, num mar de gente desonesta, de maus políticos. Políticos que desconhecem as normas, que desconhecem as leis, que desconhecem os direitos do cidadão e fazem das suas campanhas políticas apenas um momento para se eleger e se dar bem e ajudar ali a sua família, os amigos, um grupo. Eles não se elegem pensando no coletivo, na sociedade. Eles se elegem pensando neles próprios, nos ganhos que eles vão ter. Ora, é chegado o momento de nós dizermos não a essas pessoas, de dizer não a esses políticos que só pensam em se dar bem às custas do nosso imposto, às custas do nosso suor, porque somos nós, o cidadão de bem, o cidadão que paga os seus impostos em dias é que mantém essas pessoas em seus cargos. O Brasil hoje ele vive uma irmandade. Nós nunca tivemos no Brasil claramente as posições de esquerda e de direita. Isso não existe no Brasil. O que nós temos são políticos que fazem alianças com chavos e conluios e vivem em função disso. Então todos eles estão de certa forma comprometidos. Não existe essa do PMDB falar do PSDB e falar do PT. Colocam-se esses partidos no mesmo emaranhado de corrupção. Eles todos estão contaminados. Nós precisamos lavar essas pessoas do governo. Nós precisamos tirar essas pessoas da nossa política. Eu penso que uma luz está se clareando para nós, que é a candidatura do Jair Bolsonaro. É uma pessoa que até agora não se provou nada contra ele. Eu e a minha família estamos assim estudando, estamos pensando seriamente em apoiar esse candidato à presidência da República, porque é uma pessoa séria, é uma pessoa que mantém o seu discurso, que nunca mudou. Tem polêmicas, tem algumas coisas que precisam melhorar, tem. Mas no geral é alguém que mostra que tem pulso. E como nós lemos no texto, ele é a favor da autoridade. Nós precisamos respeitar as autoridades, sim. E nós precisamos criar esse senso de submissão às autoridades. Assim como um filho obedece ao pai, as pessoas precisam obedecer às autoridades. Haja visto, olha o que aconteceu no estado do Espírito Santo. Porque a PM saiu das ruas, porque a polícia saiu das ruas, a população começou a invadir as lojas, invadir as casas, são assaltos e problemas gravíssimos. E não são só bandidos que estão ali fazendo esse tipo de ato. Nós temos pessoas também que se dizem do bem envolvidas com isso. São pessoas de má índole, que também precisam ser corrigidas. Então nós
temos que parar para refletir. Meu querido, minha querida, o que você tem feito com a sua decisão do voto? Aonde você tem depositado? Isso é muito sério. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos discutir isso com eles em casa. Nós precisamos, enquanto cristãos, orar. Isso é fundamental, porque a palavra do Senhor nos garante que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que orar sim, mas nós também temos que agir com responsabilidade. Nós precisamos depositar na urna um voto consciente, saber em quem nós estamos votando, estudar esse candidato, conhecer a história dele e não simplesmente fazer uma troca de favores. Hoje, eu e toda a minha família acreditamos no PSC, que é o Partido Social Cristão, porque tem mostrado exemplos aí de bons governos e, sobretudo, porque resgata valores cristãos, resgata o valor da família. Além disso, nós acreditamos que as pessoas que compõem esse partido hoje são pessoas que vêm de várias denominações religiosas, como a católica, a presbiteriana, a batista, a assembleia, entre outras. E são pessoas que têm esse diferencial, que é a consciência moral. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que ela tem essa consciência, ela faz as coisas porque ela sabe que é correto, porque é o certo, porque é o ético, porque é o justo, porque é o moral fazer. E não porque ela pode ser penalizada de certa forma. Então, meu querido, minha querida, você que me assiste, tem me acompanhado no canal, reflita, pare para pensar. Nós só criticamos, mas o que nós temos feito realmente de efetivo para melhorar o nosso país? Eu, dentro das minhas possibilidades, tenho tentado fazer. Eu procuro conscientizar as pessoas e voto com muita consciência, mas nós precisamos unir as nossas forças. Nós precisamos mostrar para essa corja maligna que se apoderou do poder público no Brasil, que nós temos sim a decisão, nós podemos fazer a diferença, porque quem colocou cada um desses lá fomos nós. Está na hora de nós retirarmos todos eles e colocarmos pessoas de bem. Que o Senhor Jesus trabalhe no seu coração. E eu quero fazer um convite especial para você, mulher. Você que sabe, que acredita que você pode fazer a diferença. Como eu disse no último vídeo que eu gravei, a mulher ela pode exercer qualquer cargo. A Bíblia nos garante. Você pode fazer a diferença, mas não da forma como tem sido colocado por meio do feminismo, mas sim através do estudo, através da formação. Estude, se prepare e exerça um cargo público ou particular no meio profissional, com justiça, com ética. E ensine os seus filhos em casa, converse com eles. Você pai, você mãe, você tem uma ferramenta preciosa a seu serviço, que é o poder de formar opinião. Que você pai, que você mãe, que você educador, que você mulher, que nós juntos possamos fazer a diferença e mudar a cara desse país, porque ninguém mais aguenta tanta coisa que enoja, que nos envergonha. Ainda existe gente de bem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença, porque Ele também, Ele conta conosco. Há um tempo atrás, conversando com um pastor muito querido, ele me disse a seguinte frase: irmã, o poder foi dado aos homens e, infelizmente, os homens se corromperam. Meu querido, minha querida, chegou a hora de nós mostrarmos para essas pessoas corruptas que o bem sempre prevalece, porque Deus nos criou para o bem. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa fazer a diferença, porque diferença que não faz diferença não é diferença, é igual. Fique com Deus. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus contatos, se inscreva no meu canal, dê um like, você vai nos ajudar muito na propagação e difusão dessa mensagem. Nós precisamos fazer a diferença. Também me siga na minha fanpage e no Facebook, Família, um canal de bênçãos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Como hei de viver se nunca
Só o Senhor pode mudar a nossa história.